Muita gente trata depressão e me manda mensagem lá no Dr. Guilherme Labinas ou no Instituto Labinas, falando assim, doutor, eu tô tratando depressão e o médico associou remédios, isso é comum, eu posso associar risperidona com estalopram, posso associar quetiapina com trazodona, bupropiona com sertralina. A ideia desse vídeo é trazer algumas das combinações mais comuns dentro do transtorno mental e também explicar para você por que essa associação ela é feita de modo geral. E se ao final do vídeo você gostar, não esquece então de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos e familiares, porque esse vídeo é muito importante. Explicarei para você, nesse vídeo então, quais são as situações mais comuns para o tratamento da depressão e também para que serve, por que a gente faz isso. Primeiro ponto, por que é feita a associação de remédios dentro da psiquiatria? Você está tomando um medicamento e não responde a ele, às vezes você troca o remédio, às vezes você aumenta a dose, mas quando você de repente não melhora a 2 antidepressivos, ou quando você tem uma melhora até com um antidepressivo só, e essa melhora não é completa, ou então você quer usar mecanismos diferentes de ação de antidepressivos, você faz associação. A depressão ela tem a ver com serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, GABA, tem vários fatores inflamatórios. Então se sabe hoje que os mecanismos químicos da depressão são múltiplos. Então, às vezes, você pega 2 antidepressivos e dá para essa pessoa buscando agir nesses receptores como um todo. Então, é por isso que muitas vezes os médicos associam. Além disso, muitas vezes a pessoa tem uma depressão com uma insônia que está bastante intensa. Então é comum, às vezes, o médico dar um remédio para o sono dessa pessoa, para que a pessoa consiga dormir, enquanto o antidepressivo vai agindo, melhorando a depressão, e depois tira o remédio do sono e a pessoa vai tratando a depressão dela só com o antidepressivo. Então a associação, ela vem muitas vezes para potencializar o tratamento, ela vem como formas de mecanismos diferentes de ação, ela vem para tentar pegar alguns sintomas que estão mais intensos, então, como o sono, o apetite, por exemplo. Algumas pessoas têm alteração de apetite, estão comendo muito pouco ou estão comendo muito, então tentam associar remédios para também melhorar mais rapidamente o apetite enquanto vai tratando a depressão. Existem associações de antidepressivos que fazem com que a pessoa diminua efeitos colaterais. Então você está tomando, por exemplo, uma paroxetina e tendo muitos efeitos na perda de libido, é comum associar uma bupropiona ou um aripiprazol para diminuir esse efeito da paroxetina, esse efeito colateral da paroxetina. Então as associações, elas têm basicamente essas funções. Além disso, uma outra é obviamente resistência a tratamento. Você está tomando remédio, não está melhorando, tentou 1, 2, 3 medicações, não tem melhorado, a associação ela é necessária para tentar te ajudar a entrar na remissão completa dos sintomas. E lembrando, eu estou falando aqui de associação na depressão, tá, pessoal? Então, a associação vem por esses motivos. E quais são as associações mais comuns? Existe a associação chamada de venlafaxina com mirtazapina, que em inglês eles até deram um nome carinhoso chamado de California Rocket Fuel, que significa combustível de foguete da Califórnia. Por quê? Porque eles dizem que essa associação mirtazapina com venlafaxina, ela é tão potente que é como se ela fosse um combustível de um foguete, que faz a pessoa disparar para melhorar. Então é uma associação bastante interessante, bastante usada, principalmente para casos graves de depressão. Então essa é uma associação muito comum. A outra associação, bupropiona com algum antidepressivo inibidor seletivo da captação de serotonina, especialmente a sertralina. Então vocês vão ver muita gente tomando sertralina com bupropiona, mas a bupropiona ela também é muito associada ao estalopram, a paroxetina, ela também é muito associada à fluoxetina, tá? Outra associação da bupropiona interessante, que eu citei, que é a bupropiona com a fluoxetina, ela é muito usada por pessoas com compulsão alimentar e aumento de apetite, porque são 2 remédios que tendem a diminuir o apetite no início do tratamento, a bupropiona a mais longo prazo até do que a fluoxetina em si. Então, essa associação vai muito bem, bastante interessante. Agora, muitas vezes associamos também antipsicóticos e hipnóticos para ajudar na depressão, pensando naquela insônia. Então é comum a pessoa tomar, por exemplo, quetiapina com algum antidepressivo, estalopram, venlafaxina, com a sertralina. Então essa associação acontece bastante. A outra é tomar hipnóticos também, como o zolpidem, como a exopiclona, algumas tomam melatonina. E existe uma outra associação que é a da trazodona, que também é um antidepressivo, que também vai muito bem em associação com outros remédios. Então trazodona com estalopram, trazodona com venlafaxina, trazodona com a sertralina também vão muito bem, tá? Algumas a gente evita. Dar 2 remédios que engordam muito, como a mirtazapina com a paroxetina, por exemplo, ou 2 remédios muito sedativos,
como uma mirtazapina, como uma trazodona, normalmente a gente evita. Mas as associações mais comuns, pensando no tratamento da depressão e de antidepressivos com hipnóticos e antipsicóticos, são essas. Tem também associação com estabilizadores de humor, mas eu vou falar para você só depois que você já curtir, já comentar e já compartilhar esse vídeo no WhatsApp com seus amigos e familiares, e também entrar lá no Instagram e me seguir no Dr. Guilherme Labinas e no Instituto Labinas, esses dois canais bastante interessantes que eu tenho para ajudar pessoas com transtornos mentais ou que querem saber mais sobre isso ou que gostam de falar de saúde mental. Falando um pouco dessas mídias, voltando dos estabilizadores de humor. Os estabilizadores de humor, como carbonato de lítio, divalproato de sódio, lamotrigina, por exemplo, eles são drogas de associação muito boas, especialmente com antidepressivos. Então, se você toma algum antidepressivo, como venlafaxina, mirtazapina, trazodona, estalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina, e toma carbonato de lítio, divalproato, lamotrigina, maravilha. São remédios de associação muito interessante. Tem que ver só uma questão de dosagem dessa associação, mas são remédios muito bacanas para essa associação, tá bom? Então, é possível associar antidepressivos, falei da associação mais comum e acabei de falar também dessa outra associação. O importante é, se você está tomando remédios associados e tem dúvidas por que tem feito associação, qual o problema dessa associação a curto, médio e até longo prazo, conversa com o seu médico, pergunta para ele por que ele quis associar, o que ele busca com esse plano terapêutico. No vídeo eu te dei vários das indicações e por que a gente faz associações, mas de repente seu médico está pensando em alguma outra coisa também associada. Então sempre conversando com o seu médico. E se você gostou, então curte aqui e não esquece de me assistir os vídeos toda segunda, toda quinta-feira, às 8 da noite, que tem sempre vídeo novo aqui no canal, pessoal. Um grande abraço.